a nomenclatura que a gente usa essa é a ponta que tem de uma fita de DNA, a ponta que tem o fosfato livre é o 5' fosfato. A ponta que tem a hidroxila livre é o 3' OH. Então, por causa do mecanismo de catálise da ligação fosfodiéster, tem sempre uma direcionalidade. Então, a fita sempre vai crescer da direção 5', que é onde tem a ponta com fosfato livre, para a direção 3', que é a direção que tem a hidroxila livre. Porque você precisa de uma hidroxila livre para fazer a catálise da ligação fosfodiéster. E quem faz isso são enzimas que são chamadas DNA polimerases. A primeira DNA polimerase foi isolada pelo Arthur Kornberg. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso. E todas as polimerases, a maioria absoluta das polimerases, elas têm características estruturais muito parecidas. Então, ela tem domínios, cada um dos domínios foram pintados de uma cor diferente. E ela aparece no espaço uma mão direita, na verdade, né? Uma mão direita olhando assim. Então, ela tem o dedão, os dedos e a região que é chamada de palma, tá? E essa estrutura aqui, ela foi cristalizada com a fita molde e o nucleotídeo o novo nucleotídeo que está sendo adicionado. E durante o mecanismo de catálise é muito legal, porque é como se a mão fechasse o dedão e fechasse os dedos, e aí é esse movimento da proteína que faz com que o novo nucleotídeo ele esteja na posição correta para fazer a catálise com a fita que está crescendo. Então, é como se a DNA polimerase ela fosse abrindo e fechando a mão, e é isso que vai permitindo uma catálise efetiva, porque coloca o nucleotídeo que está chegando, né, o que a gente chama de incoming, coloca na posição correta para que ele seja atacado pela hidroxila da fita que está crescendo. Então, todas as DNA polimerases replicativas têm uma estrutura bastante parecida. E uma coisa que é interessante é que as DNA polimerases que replicam o DNA, porque existem DNA polimerases que evoluíram para replicar o DNA, e existem DNA polimerases que evoluíram para participar de outros processos, como, por exemplo, reparo de DNA. As que replicam o DNA, elas normalmente têm uma outra atividade enzimática, então elas têm essa atividade de polimerase, elas adicionam um novo nucleotídeo. Mas elas têm uma outra atividade enzimática, que aqui está péssimo de ler essa tabelinha, mas é uma atividade que a gente chama de atividade de editoração, que é uma coisa muito importante para garantir a fidelidade da replicação do DNA. Aqui, ó, para que isso aqui funcione, o DNA tem que se replicar de uma maneira fiel, né? Senão, cada vez você vai perdendo informação, porque você vai escrevendo uma letra errada, é a mesma coisa que você copiar um texto, e cada vez que você copia o texto, você erra uma letra. Se a gente começar o texto nela, e cada pessoa for copiando e errando uma letra, na hora que chegar nela, a informação que tem naquele texto vai ser completamente diferente, certo? Então, é muito importante que cada vez que o DNA seja replicado, isso seja feito de uma maneira fiel, sem erros. E uma coisa importante, uma atividade que é muito importante para garantir isso, é essa atividade que as DNA polimerases replicativas têm, que a gente chama de atividades de editoração, que é uma exonuclease. Então, o que elas são capazes de fazer? Elas adicionaram um novo nucleotídeo, certo? Se esse par não está correto, vamos dizer, então, o molde tem uma guanina, o par correto seria uma citosina. Se por alguma razão, alguma coisa aconteceu, e ao invés de adicionar um nucleotídeo contendo citosina, adicionou um nucleotídeo contendo timina, esse par não está correto, está errado, você está mudando a informação genética, certo? As próprias DNA polimerases têm uma outra atividade catalítica que consegue voltar atrás, remover
quebrar a ligação fosfodiéster que ela acabou de fazer, liberar esse nucleotídeo errado e polimerizar de novo e colocar um novo. Então, essa atividade que a gente chama de editoração, porque é realmente de corrigir um erro, ela é muito importante para manter a replicação, a fidelidade da replicação. Então, por exemplo, em bactérias, se você eliminar essa atividade da DNA polimerase replicativa, a taxa de mutação aumenta de mais de 1000 vezes. Então, isso já mostra como essa atividade é importante para manter a fidelidade da replicação. Então, a replicação é bastante fiel, exatamente por causa dessa atividade, tá? Em E. coli, que é aquela bactéria que a gente usa bastante no laboratório, a fidelidade da replicação é da ordem de um erro em cada 1 milhão de erros ou a um erro em cada 100 milhões de nucleotídeos. Tá? Então, isso é um erro, é uma taxa de erro muito baixa. Cada 1 milhão de nucleotídeos que a polimerase coloca, ela coloca um errado. Vocês já pensaram o que é isso num texto? Escrever 1 milhão de letras e errar uma é muito fiel. Tá? Então, quais fatores contribuem para isso? O primeiro fator, que na verdade contribui muito para que os pares de bases canônicos sejam esses, e também contribui para que essa atividade reconheça que tem alguma coisa errada com um par que não é canônico, é a geometria dos pares de bases. Tá? Se a gente olhar num plano, os pares corretos, tanto o TA quanto o GC, eles têm basicamente a mesma geometria no plano. Eles cabem, tá vendo que eles cabem dentro da mesma caixinha azul. Eles ocupam o mesmo espaço. Então, uma dupla fita, alternando esses pares, não vai ter variações da geometria do que está contido dentro da dupla fita. Por outro lado, se a gente olhar a geometria de outros pares de bases, que são os não canônicos, olha esse aqui, TG. O jeito que as bases se colocam no plano para fazer ligações de hidrogênio não cabe no mesmo plano geométrico. Tá vendo que ó, essa amina fica para fora, aqui esse grupamento fica meio para fora. Então, a própria geometria dos pares de bases dentro da dupla hélice, o fato de que os pares TA e GC ocupam basicamente o mesmo espaço, já ajuda a garantir com que esses pares sejam mais estáveis numa dupla fita, que contém pares intercalados ou vários ou diferentes pares, do que esses pares não canônicos. Porque é como se eles saíssem um pouquinho do lugar, os pares não canônicos. Eles dão uma torcida na fita. Então, se os dois pares têm a mesma geometria, isso é mais estável do que um par desse. Então, isso já contribui para que a DNA polimerase reconheça que esse par não é um par correto. Então, a enzima tem mecanismos de perceber que esse par não canônico tem alguma coisa errada com ele. E o que ela faz? Então, aqui tem uma representação bem rústica da DNA polimerase. Ela tem basicamente 2 domínios, ou seja, como se ela tem 2 sítios ativos. Ela tem um sítio ativo que é onde ocorre a atividade de polimerase, catalisa a formação da ligação fosfodiéster. E ela tem então esse é o chamado sítio de polimerase. Ela tem um outro sítio ativo que agora catalisa a hidrólise da ligação fosfodiéster. E esse sítio a gente chama de sítio exonuclease. Então, a DNA polimerase está caminhando na fita molde, sintetizando o novo DNA, sintetizando a nova fita, né? Então, aponta 3' OH, ela vem, incorpora um novo nucleotídeo e assim por diante. Se acontecer dela incorporar um nucleotídeo errado, o que acontece? O domínio polimerase, ele não consegue passar para frente, porque ele reconhece que a geometria não está correta. Isso não cabe no sítio,
dentro da proteína. A proteína não reconhece essa alteração estrutural. Ela volta para trás até que o sítio de hexonuclease esteja localizado no nucleotídeo, nesse par que está errado. Quando isso acontece, esse domínio catalisa a hidrólise da ligação fosfodiéster, o nucleotídeo errado, a base errada, sai, e daí a DNA polimerase pode voltar e colocar um novo nucleotídeo. Tudo bem? Então é assim que ela faz. Então esse mecanismo, esse mecanismo e essa característica garantem que a replicação seja extremamente fiel. E a gente, os organismos, os sistemas biológicos, eles querem que a replicação seja extremamente fiel para manter a informação genética, tá? Então, a gente pulou só uma coisa que eu queria discutir com vocês, que é uma coisa muito importante que vocês têm sempre que lembrar quando vocês forem estudar melhor esses mecanismos do ponto de vista molecular, é o fato de que as DNA polimerases, elas sempre necessitam de um iniciador. Ou seja, elas não conseguem começar uma fita nova do nada. Elas não conseguem pegar um nucleotídeo livre e fazer deste nucleotídeo livre o nucleotídeo número 1, tá? De qualquer fita. Então, as DNA polimerases, elas sempre precisam que exista alguma molécula alguma fita já pré-sintetizada. E isso que a gente chama de iniciador, ou em inglês é primer. Se alguém de vocês já ouviu falar alguma coisa de PCR, que é uma técnica que está no jornal, que se faz teste de paternidade, está no CSI, sabe que para fazer um PCR você precisa de um primer. O que o primer é? O primer é uma pequena região, é um pequeno oligonucleotídeo de poucos pares de bases, a partir da onde a DNA polimerase sintetiza a nova fita, utilizando a fita molde ou a fita mãe como molde. E ela precisa desse primer porque a DNA polimerase só sabe catalisar essa reação. E para catalisar essa reação, precisa de uma ponta 3' OH livre, tá certo? Então é por isso que as DNA polimerases precisam de primer. Então elas não conseguem começar a síntese de DNA completamente de novo. Elas precisam de um iniciador que é feito por outras enzimas. Tá? Quando vocês forem estudar melhor os mecanismos de replicação do ponto de vista molecular, daí vocês vão ver como é que isso é feito. Então a gente viu como é que o DNA é replicado, tá? Mas se a gente voltar lá para o dogma central da biologia, eu falei para vocês que a informação está contida na forma de DNA, na maior parte das vezes, mas que ela é transcrita em RNA antes de ser traduzida em proteína, que são os efetores, tá? O RNA é um ácido nucleico muito análogo ao DNA. Lembra a diferença que a gente discutiu na aula passada? A grande diferença é que o açúcar é diferente, então o açúcar é diferente, e que os RNAs são, na sua maioria, de fita simples, mas como a gente também já viu na aula passada, várias regiões podem formar duplexes. E como é que o RNA é feito? Então, se a gente tem uma informação que está contida na sequência de bases, que está nessa molécula, e a gente quer passar essa informação adiante, como é que vocês acham que essa molécula é feita? Ela tem que carregar essa informação de maneira fiel. As duas moléculas são feitas de nucleotídeos. Qual que é um jeito fiel de copiar a informação de uma fita para outra? Usando como molde e fazendo pareamento de bases. Quando você copia uma fita, usando as bases a sequência de bases daquela fita como molde, automaticamente a fita filha vai ter a informação complementar. Ou seja, a informação, o conteúdo informacional foi mantido.
E é isso que acontece, é isso que os organismos vivos fazem, e esse processo chama transcrição, tá? Transcrição de RNA, e é um processo no qual a sequência de bases do RNA é determinada pela sequência de bases do DNA, que serviu como molde para sua síntese, através da mesma complementaridade de bases que garantia que a replicação do DNA fosse fiel. Quem faz isso, quem faz essa atividade é uma enzima que se chama RNA polimerase, de uma maneira muito análoga à DNA polimerase. E por acaso, a RNA polimerase o mecanismo de reação da RNA polimerase, ele foi descrito pelo Roger Kornberg, que era filho do Arthur Kornberg, que também ganhou o Prêmio Nobel de Química por causa disso. Então, de uma maneira bem inespecífica, o que é a transcrição? A transcrição é copiar a sequência de bases que está numa fita de DNA e utilizar essa informação para sintetizar uma fita de RNA que é complementar à fita molde, tá? A diferença é que, como o RNA é uma fita simples, na transcrição, só uma das duas fitas do DNA é copiada, tá? Então, a fita que é copiada é a fita que vai ser molde. A fita que não é copiada, ela é a fita que vai ter a sequência que o RNA vai ter. Porque se essa fita é complementar a essa fita, quando a gente copia a fita de baixo, que a gente chama de fita molde, a sequência do RNA vai ser igualzinha à sequência da fita de cima, certo? Então, a fita que é copiada, ela é chamada de fita molde. A fita que não é copiada, que não é molde, ela é chamada de fita transcrita, porque ela que carrega, porque a informação que está guardada nela, na sequência dessa fita, que é a informação que está sendo transferida para o RNA.